À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 e com reposição entre as 19 e as 20. Hoje, para falarmos no meu Marco de um projeto de cidadania, educação para os riscos e autoproteção. Com alguma regularidade, o Serviço Municipal de Proteção Civil do Marco Canaveses chega aos meios de comunicação, reportando ações desenvolvidas no Concelho, em colaboração com as juntas de freguesia e também com as escolas profissionais e agrupamentos escolares. No âmbito de um projeto designado Cidadania, Educação para Riscos e Autoproteção, a mais recente iniciativa dá conta da apresentação desse projeto no Comando Distrital de Operações de Socorro, mais conhecido pelo CDOS Porto, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para connosco conversar sobre o projeto que o município do Marco Canaveses tem em curso no Concelho. Temos hoje o técnico superior do Serviço Municipal de Proteção Civil, José Manuel Queiroz, em que eu aproveitava desde já também para agradecer e saudá-lo. Muito obrigado. Muito bom dia. Muito obrigado. Muito bom dia. E hoje então, para falarmos deste tema tão importante, cada vez mais para as sociedades dos dias de hoje, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, neste caso, nós temos um projeto que incide numa matéria que é absolutamente atual e que se reporta às questões da prevenção. Prevenção de riscos, prevenção de acidentes, autoproteção, portanto, no fundo, segurança das populações. E esta é também uma orientação que quer o Ministério da Administração Interna, quer o Ministério da Educação, por via das escolas e por via dos Serviços Municipais de Proteção Civil, tem como prioridade que incide numa matéria absolutamente inovadora e que é fundamental para a prevenção, que é exatamente a proteção civil preventiva. Portanto, é sobre este tema que o projeto incide. Eu gostaria que nos apresentasse de alguma forma este projeto, porque ele é extremamente abrangente. Sem dúvida. Este projeto, digamos que ele foi concebido no Marco, portanto, tem uma originalidade do trabalho que a Proteção Civil realiza no Concelho e, portanto, é um projeto a todos os títulos inovador e pioneiro nesta matéria, neste domínio da proteção civil preventiva, e ele surgiu em resultado do trabalho que o Serviço Municipal de Proteção Civil desenvolve na sociedade, com as escolas, visando a formação e a sensibilização, mas também em resultado daquilo que tem sido a ação desenvolvida juntamente entre o Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara do Marco e as juntas de freguesia. Portanto, em resultado de tudo isso, nós tínhamos, digamos, um património imaterial que necessitava de ser consubstanciado, no fundo, passado a escrito, alicerçado, fundamentado e documentado, de maneira a perceber-se a amplitude, primeiro a perceber-se os fundamentos do projeto, os objetivos do projeto, os destinatários do projeto, e também, conceber uma ação mais informada, mais consubstanciada no domínio em que nós estamos a trabalhar, que é o da sensibilização pública e da informação pública. Entretanto, sendo até um projeto inovador, como ia falando, acaba por perguntarmos também o domínio desta proteção civil e como é que ele se enquadra no Concelho. Ora bom, nós consideramos que um dos aspectos fundamentais, quando se fala em proteção civil, um dos aspectos fundamentais que está subjacente é a segurança pública. Portanto, e neste caso, a iniciativa de haver segurança pública a todos pertence. Portanto, todos os cidadãos são convocados a contribuírem, a colaborarem com as forças de segurança e com os agentes de proteção civil.
O que quer dizer que do trabalho de cada um, da ação de cada um, das iniciativas de cada um, depende a segurança de todos. A segurança individual, por um lado, e a segurança de todos, por outro. Portanto, no fundo, esta é, digamos, a questão vital, sine qua non, da qual a Proteção Civil Preventiva vive. E, portanto, vive do contributo de cada cidadão. A Proteção Civil Preventiva faz-se ao nível de cada cidadão. Em casa, na rua, no trabalho, na escola, onde estiver, na praia, em férias. A segurança de cada um verdadeiramente depende de cada um. E, portanto, o que é que nos interessa a nós? Interessa-nos informar o cidadão da sua responsabilidade, por um lado, da sua autonomia em termos comportamentais, mas também da sua responsabilidade em termos de atitudes, de valores e, no fundo, tornar os cidadãos mais consequentes com as suas próprias ações. Portanto, aqui nós não visamos, digamos, a atribuição de responsabilidade ou de culpas, digamos assim, visamos apenas a consciencialização do cidadão para o seu papel na sociedade. Para que os cidadãos sejam capazes também, quando chamados a essa responsabilidade, há algumas formações? São sempre. Certo, sempre, mas é-lhes dado alguma formação também? Exatamente. Portanto, este projeto tem em vista, digamos, ter uma vertente académica, uma vertente escolar que se cumpre no âmbito do trabalho letivo do professor em sala de aula. E em complemento da ação do professor na sala de aula, porque o professor exerce duas funções vitais. Por um lado, vitais do ponto de vista, digamos, enfim, sociais e, portanto, intelectuais, que é desenvolver os aspectos cognitivos da criança e do jovem, mas também dar-lhes informação científica adequada. Portanto, é nesta, digamos, nesta interface que as questões da segurança são para nós fundamentais, porque numa fase de aprendizagem, os alunos, quando aprendem matérias que depois vão perdurar ao longo da vida, devem estar a aprender também que este mundo não é tão seguro quanto aquilo que a gente pensa. E, portanto, nós, para estarmos nele, precisamos de saber com que regras, isto é, que comportamentos nos são suscitados para nós podermos sobreviver tranquilamente em segurança. E, portanto, que medidas é que nós precisamos de recorrer em momentos episódicos extraordinários, como são, por exemplo, os cataclismos ou as catástrofes? E, portanto, como é que nós podemos evitar? Porque, de facto... E como nos defender muitas das vezes dessas circunstâncias. Exatamente, porque de facto nós temos uma percepção, quer dizer, que é errada, que quando olhamos para o mundo à nossa volta, pensamos que ele está sujeito à nossa vontade e aos nossos desejos. E, portanto, isto não é assim. Nós precisamos, para estar em sociedade, precisamos de conhecer as regras que nos orientam para, digamos, articular o nosso comportamento em relação aos outros. Mas também precisamos, todos nós, de articular o nosso comportamento em relação à Terra. Porque estejamos no Marco, estejamos no Porto, em Lisboa, em Nova Iorque ou na China, não importa, nós, onde estivermos, estamos na Terra. E, portanto, a Terra é esse domínio que é fundamental conhecer e observar, digamos, porque a Terra também tem os seus comportamentos, também tem os seus momentos episódicos que às vezes nos colocam em perigo, mas esses, digamos, desenvolvem-se naturalmente. O que não é natural na Terra é o nosso assentamento.
é onde construímos as cidades, onde fazemos as casas. Onde criamos barragens. Exatamente, onde criamos barragens e, portanto, nós criamos obstáculos à própria natureza que depois acabam por incidir sobre as nossas sociedades. E quem são as nossas sociedades? Somos nós. E as gerações vindouras que depois acabam muitas das vezes a terem que sustentar muitas das vezes esses perigos criados por nós. Exatamente. É que depois, quer dizer, nós conseguimos mover um carro, conseguimos mover uma mesa, mas não conseguimos mover uma cidade, não a conseguimos mudar de sítio. E, portanto, isto é complicado quando nós pensamos nas catástrofes que estão a ocorrer todos os dias no mundo e que, em grande parte, resultam do errado assentamento humano. E, portanto, nós precisamos de conhecer verdadeiramente para não cometer estes erros. Isso, pegando um bocadinho até na questão da máscara hoje, sobre o Covid-19, e quando a gente diz usa a máscara para te proteger a ti, e ao proteger-te a ti estás a proteger os outros. Exatamente. Um bocadinho esta filosofia. Exatamente. É as pessoas saberem-se prevenir para quando serem chamados para poder também prevenir os outros. Exatamente. Portanto, o nosso comportamento, de alguma maneira, acaba por ser também por ter um efeito, digamos, de imitação nos outros, porque, e de alguma maneira também faz uma regra. Portanto, quando nós andamos todos de máscara, quem não traz a máscara sente que se esqueceu. Se não andarmos ninguém de máscara e se houver alguém de máscara, esse alguém vai até sentir-se mal. Não é? Portanto, é a mesma coisa que irmos a uma festa onde estão todos de fato e depois aparecemos lá de casa de salsa jeans, sportswear, não nos sentimos tão à vontade. Exatamente, ou vamos preparados para isso. Ou ao contrário. Também perguntava-lhe, neste projeto, quais são as ações desenvolvidas em termos de cidadania? Ora bom, então já que falou de cidadania, eu gostava de focar um aspecto que é fundamental. Este projeto, ao ser concebido no Marco de Canaveses, foi estruturado fundindo duas estratégias. Por um lado, a Estratégia Nacional para a Proteção Civil Preventiva, que é uma estratégia nacional da proteção civil, recomendada pelo Governo. E, por outro lado, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Portanto, nós, para termos cidadãos prevenidos, nós precisamos de educar. E, portanto, a educação que aqui se contempla é a educação que é direcionada para os riscos comportamentais, para os riscos de acidentes, para, no fundo, para todos os aspectos relacionados com a prevenção, isto é, o que antecede o acidente ou os fatores do acidente. Porque o problema está exatamente aí. Nós podemos evitar acidentes. Os acidentes podem ser evitados e nós sentimos às vezes que se tomássemos uma atitude mais extemporânea ou mais impulsiva, se calhar provocávamos um acidente. Mas não provocamos. E, portanto, nós de facto podemos evitar os acidentes. E no nosso comportamento está precisamente essa dimensão preventiva que precisamos de digamos, de revalorizar ou de valorizar ao longo de toda a nossa vida. E, portanto, seja nos pequenos trabalhos domésticos, seja com produtos químicos, no uso de produtos inflamáveis, seja no uso de produtos explosivos, seja às vezes até a descer uma escada. São coisas simples do nosso comportamento que nós temos sempre que ter em atenção, que a prevenção depende de nós. E, portanto, evitar os acidentes também dependem de nós. O que quer dizer que isto educa-se. Quer dizer, isto relembra-se permanentemente e educa-se. Aliás, todo o nosso comportamento está condicionado pela educação que tivemos. Todo o processo de educação, formal e informal, condiciona o nosso comportamento. Nós às vezes pensamos que somos livres na ação e digamos, na iniciativa, e as nossas iniciativas e a nossa ação estão condicionadas por aquilo que aprendemos. Por isso é que hoje as crianças são pessoas mais preparadas para a preservação do ambiente. Aprenderam mais do que nós. Na fase que é fundamental, em que as aprendizagens são menos dolorosas, custam muito menos. Eu estou a falar nisto porque imagino o que é uma criança aprender a ler e escrever ou o que é um adulto aprender a ler e escrever.
não é? Uma criança aprende com muito mais facilidade. É uma caixa vazia também. Não é tanto assim. Também não é tanto a assim. disponibilidade e a descoberta que e a atenção que dá para a aprendizagem. Um adulto tem mais preconceito, não gosta de mostrar que não sabe, retrai-se mais, há mais reservas. E, portanto, neste aspecto, a questão vai da atitude de cada um. Agora, o que é muito mais fácil é, de facto, uma criança aprender do que um adulto. Daí ser importante a matemática, o português, mas deveria ser importante haver uma disciplina que se chamasse mesmo cidadania. Não só para discutir a proteção civil, mas tudo o que a sociedade vive. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É uma disciplina que não existe em termos escolares e que não tinha que ter um professor específico, mas que deveria ter várias pessoas até da comunidade que pudessem até, acompanhado com um formador, ser convidado para ir sem dúvida dar alguma, aquelas aulas de cidadania. Sem dúvida alguma. A estratégia de educação para a cidadania na escola do Ministério da Educação e no contexto deste projeto, portanto, visa exatamente isso. Quer dizer, a cidadania é uma disciplina ampla que contempla vários temas, que tem em vista, digamos, a difusão de valores que são fundamentais e que nós consideramos sine qua non para que este projeto se cumpra na sala de aula. Para nós é importante uma educação que tenha em vista a cooperação e a paz. A cooperação e a paz são valores determinantes da ação, digamos, do homem em sociedade. E, portanto, para um bom desenvolvimento. Exatamente. Para que possa ocorrer o desenvolvimento e para que cada um se sinta motivado a participar dele e a tomar, digamos, a iniciativa nesse contexto. Por outro lado, há mais outros valores que este projeto contempla e que são fundamentais para nós, são a educação, neste caso, para os riscos no ambiente. E de que maneira? Eu vou fazer aqui um pequeno parêntese só para explicar como é importante este domínio. Eu, de formação, sou geógrafo e aquilo que me apercebi ao longo de todo o meu percurso académico é que o modo como nos é dado o conhecimento científico sobre os fenómenos da geografia não contempla a interseção ou interface homem-natureza. Isto é, os fenómenos ocorrem na natureza e nunca são vistos na perspectiva das suas implicações sociais. Bom, nós temos este preconceito que de algum modo resulta do conhecimento que adquirimos. É que quando olhamos, por exemplo, para a Bobreira, ou quando olhamos para Montedeiras, ou para o Marão, ou para o Rio Douro, ou para o Rio Tâmega, achamos que estes elementos estruturantes do nosso espaço geográfico sempre lá estiveram. E não foi sempre assim. Portanto, isto evoluiu e, portanto, a natureza e o mundo são permanentemente dinâmicas e têm dinâmicas próprias que nós precisamos de ir ao encontro delas e, portanto, de nos harmonizar com elas para não sermos surpreendidos. O que quer dizer que nós precisamos de ter uma visão do mundo um pouco mais natural. Eu não diria naturalista, mas mais natural, naturalmente, passo o pleonasmo. Isto porquê? Porque, por exemplo, quando nós pegamos num mapa para estudar algum espaço geográfico, o que nos aparece pela frente não é, no mapa não vem representado os aspectos naturais da Terra. Vem em grandes blocos, que é os oceanos e os continentes, mas não vem representado os aspectos da dinâmica, da sua dinâmica. O que é que está representado? Estão representados os limites políticos. Portanto, os mapas são, sobretudo, identificativos da representação política de um determinado momento, porque os países também evoluem, não é? Eu recordo, por exemplo, que existia um país até 1986 que já não existe, que é a União Soviética, e que se desagregou em vários países. Portanto, isto quer dizer que, quando nós olhamos para a representação política do mundo, no fundo, que está presente na Terra, nós esquecemos os aspectos naturais e vemos a Terra como a grande propriedade das nações. E isto é absolutamente errado.
Porque também é verdade que as nações constituem perigos, não é? As nações também, o modo como se organizam e o modo como têm, digamos, a sua representação no espaço, também representam perigos para a humanidade, às vezes até do modo como dispõe de determinados, equipamentos tecnológicos. Mas, sem estarmos a falar disso, nós o que vemos, então, é um espaço da Terra preenchido por países. E o espaço da Terra, verdadeiramente, não é esse, porque os limites políticos são uma ilusão para toda a gente que está integrada nestas matérias. Mas isso, o mal, aquilo que o senhor está a dizer, é um bocadinho isso, é que as pessoas olham só para a superfície. É a mesma coisa que olharmos para a superfície da pele. Mas o importante não é só o que são os órgãos. São os órgãos. Como eles funcionam. Como funcionam. E, portanto, o planeta é um sistema, nós estamos integrados nesse contexto, digamos, do sistema planetário, que contém oceanos, contém continentes, contém uma camada eletromagnética que nós estamos mergulhados nela e nem sequer temos percepção que ela existe, e como ela e como ela funciona, que é a magnetosfera. Temos a atmosfera, que está também encastoada neste conjunto, neste puzzle que é a Terra, e ele funciona como um organismo. Portanto, é por isso que nós, quando deitamos uma semente à terra, passado algum tempo, vamos colher fruto. E porquê? Porque a terra, ela própria, é dinâmica, produz. Claro, temos um fator que é fundamental. Mas também só produz aquilo que nós semeamos. Porque se semearmos batatas não vamos colher a nada. Por isso, todo este conjunto, e aí a terra respeita-nos sempre. Sim, e nós nem sempre a respeitamos. Exatamente. E há aqui um outro fator que é externo, mas que é condicionante, que é, neste caso, o sol, que é fonte de luz, de calor, de energia, não é? E, portanto, temos este meio propício à vida, onde nós estamos, e que, de facto, não lhe damos o devido valor. E este tem um valor atemporal, é um um valor universal, porque é uma plataforma de vida onde foi permitida a vida de todos os nossos antepassados. E, portanto, nós aquilo que temos é que nos proteger das suas dinâmicas que, desde meados do século passado, na segunda metade do século passado, depois dos anos 70, recrudesceu a intensidade, os fenómenos estão mais graves, estão mais intensos, a Terra está mais dinâmica, digamos, que sempre teve, não é? Mas pelo menos os fenómenos são mais violentos de alguma maneira, querem furacões, querem em tsunamis, quer em sismos, e portanto estes encheias que cada vez exatamente, encheias, inundações, exatamente, transformações. Exatamente, e eles ocorrem por todo o lado, não é só, nós temos a ideia de isto cá estamos livres, aqui não acontece nada, não é assim, e as recomendações que a ONU tem emitido é no sentido precisamente que haja da parte das entidades nacionais, isto é, dos países, dos Estados, que haja uma maior atenção para, neste caso, evitar que os fenómenos, quando acontecem, se repercutam com tanta gravidade e com tanta intensidade. E porquê? Porque, de uma maneira geral, as pessoas estão mais expostas quando não estão prevenidas. E, portanto, como não se previnem, são mais vulneráveis. E é isto que nós precisamos de manter a tal proteção acautelar, de chamar a atenção, porque, de facto, chamar a atenção dos cidadãos, dos alunos, dos encarregados de educação, de uma comunidade em geral. E da comunidade, de uma maneira geral, porque nós não temos, infelizmente, não é um problema do Marco, é um problema do nosso país e é um problema do mundo em geral, é que nós não temos cultura de segurança. E depois é que o homem pensa que manda na Terra e é precisamente o contrário. É a Terra que comanda o homem. Essa é a maior das ilusões. Não é? Aliás, e a prova disso é que nós, e falando um bocadinho até nas questões climáticas, em que nós estamos no Marco e quando vamos para o Algarve, chegamos lá, o nosso aparelho, o nosso organismo sente diferenças porque o ar
é diferente, por isso. Absolutamente. Nós não mandamos absolutamente, na terra, absolutamente. E depois, fecho parênteses que vinha de Isto trás, venho de trás, exatamente, dava para muito tempo, e para lhe dizer que depois os outros valores que estão consagrados no nosso projeto, portanto, eu já falei da cooperação e da paz, falei do ambiente e dos riscos, e os outros dois valores que culminam, digamos, e que fecham o nosso projeto são a segurança e a autoproteção. E, portanto, isto aqui... São 4 pilares fundamentais. São, exatamente, eu diria 6, porque são estruturantes do ponto de vista da formação. E a gente o que é que quer? Quando pensamos em cidadãos responsáveis, pensamos em pessoas bem formadas, preparadas e capazes de, digamos, abordar estas matérias de uma forma correta. E, portanto, de estarem, no fundo, de serem capazes de estar no mundo, estando com os pés no mar, ou estando com os pés em França, ou na América do Sul, ou na China, da mesma maneira responsável. Doutor, este projeto está a ser dinamizado no Mar Canaveses há quanto tempo? Este projeto está a ser dinamizado, portanto, ele foi concebido durante digamos, o final do primeiro semestre de 2018 e foi apresentado às escolas nessa altura e está, digamos, a ser executado com conhecimento dos órgãos diretivos das escolas, dos diretores, dos agrupamentos e das escolas profissionais desde setembro de 2018. Portanto, nós temos vindo, digamos, a incrementá-lo. Importantíssimo de facto, e sublinho a importância da colaboração que temos para que a Proteção Civil do Marco de Canaveses consiga levar a bom porto este empreendimento. As parcerias que temos com as escolas, mas também as parcerias que temos com diversos agentes e entidades que connosco colaboram. Eu gostaria de sublinhar a importância que têm os bombeiros voluntários do Mar Canaveses, a GNR, portanto... Que hoje estas parcerias têm que trabalhar forçosamente em conjunto. Exatamente, o nosso propósito é o mesmo, não é? Dizia a GNR, a Polícia Municipal, a Unidade de Saúde Pública, do ACES do Baixo Tâmega 2 e a Polícia Marítima. Portanto, são as entidades que nos oferecem e que estão em conjunto colaboração, com estas ações, não é? Exatamente, que nos oferecem colaboração e, por outro lado, abrem um espaço de conhecimento que é fundamental para o cidadão. Portanto, o cidadão, estando no marco ou estando, por hipótese, em férias, na praia, podendo dispor do conhecimento que estas entidades nos proporcionam, é capaz, por exemplo, de prestar um primeiro socorro, de fazer o suporte básico de vida como deve ser, proteger-se, por exemplo, da queda de falésias, e nós sabemos que não é esse o problema do marco, mas os marcoenses... quedas até de algumas árvores, em algumas árvores, mas sabemos que os marcoenses viajam como todos os outros cidadãos. Sim, para o mundo, não é? Exatamente, e portanto frequentam praias, e nós sabemos até das fatalidades que tem havido no nosso país. Exatamente. Mais a sul Exatamente. do país. Portanto, e é isso que nós queremos evitar. Onde o cidadão estiver, está um agente de proteção civil. Isto para nós é fundamental. Fundamental. É o fulcral da constituição deste projeto. Exatamente. Onde eu estiver, eu também faço parte da proteção civil. E o cidadão que não pense que a proteção civil é só os bombeiros, a GNR, as câmaras municipais, o governo. Todos nós somos agentes de proteção. Isso está consagrado na lei. O primeiro agente de proteção civil é o cidadão. Portanto, este projeto visa exatamente, digamos, informar e preparar o cidadão para essa responsabilidade que o Estado lhe acomete. Este é um projeto inovador no Marco de Canaveses, um projeto constituído por um dossiê bastante abrangente, que deu para queimar muitas pestanas. Onde é que um cidadão, o cidadão marcoense, tem acesso à consulta deste dossiê para este projeto?
O cidadão pode-nos, digamos, procurar. Portanto, nós somos o Serviço Municipal de Proteção Civil, funcionamos na Câmara Municipal, portanto, a entidade responsável é a Câmara Municipal de Mar Canaveses, e qualquer cidadão que pretenda, enfim, evidentemente que nós não vamos fazer ações de sensibilização individuais, mas qualquer cidadão que pretenda que se junte, que até na sua freguesia, que crie um grupo e que esteja interessado em saber saber destas matérias, porque isto é fundamental, nós, para além do nosso trabalho com as escolas, e normalmente as nossas ações de sensibilização são predominantemente feitas em escolas, mas também abertas à comunidade, portanto nós estamos receptivos, seja numa paróquia, seja numa junta de freguesia, seja numa associação que pretenda realizar uma formação ampla sobre estes domínios. Nós temos muito gosto e é para nós um privilégio comunicar estes assuntos que são fundamentais, são hoje e sempre, como sempre foram, mas hoje cada vez mais, porque nós estamos mais conscientes do nosso papel e de como é determinante a nossa ação no mundo, não é? Soutor, para concluirmos, estamos quase a terminar este programa, para dizer que palavras gostaria de deixar, para além das muitas e de bons conselhos que já aqui deixou, o que é que gostaria de dizer ou de acrescentar a tudo isto que nós estamos falando ao longo desta live? Eu gostaria de deixar, sem ser catastrofista, mas também percebendo que nós não vivemos num mundo fixista, eu gostaria de dizer à população que nos ouve, aos vossos ouvintes, que o nosso mundo é dinâmico. Portanto, o nosso mundo, a Terra, o planeta, a atmosfera, os rios, o oceano, os continentes, tudo isto é dinâmico. Portanto, nós hoje falamos muito do clima, dos dinamismos do clima, das mudanças climáticas, mas mudanças climáticas sempre houve. E, portanto, isso dava para falarmos aí abríamos aí outro parênteses para outro programa. Ou dois. Mas eu acho que é fundamental falarmos disto e termos a noção que todos os dias, onde quer que estejamos, nós estamos a viver da terra. Nós estamos com os pés na terra, a respirar o ar da terra e a viver dos produtos que a terra nos dá. E, portanto, nós temos que ter um comportamento mais, eu diria mais responsável, mas mais harmonioso em relação ao planeta, porque o planeta, no fundo, é a nossa casa comum e devemos ter em atenção a não estragar, a não degradar o ambiente, a não estragar os nossos recursos, porque é fundamental que, como dizia há pouco, quando bloqueamos a terra, construímos barragens, fazemos edifícios em lugares que são inapropriados, nós estamos a criar as maiores dificuldades para nós próprios. E, portanto, é da nossa ação, do nosso comportamento, das nossas atitudes, mas elas dependem da informação, da formação e do conhecimento que temos. Nós estamos, assim, a determinar o que nos vai acontecer. Devemos olhar para o meio ambiente, para a proteção civil em concreto, como olhamos para o nosso estado de saúde, porque o melhor é sempre a prevenção e nunca tratar a doença. Raul Filipe, eu até diria mais, é que se nós tratarmos bem a terra, nós estamos a olhar pelo nosso estado de saúde. Exatamente. Portanto, é que nós comemos do que a terra nos dá. Se tratarmos mal a terra, de facto, a terra não depura tudo nos momentos em que nós precisamos de uma boa alimentação. E, portanto, se nós estragamos com químicos, depois comemos químicos. É isso que está a acontecer, por exemplo, com os oceanos. É que neste momento não é só o problema das chuvas ácidas que resultam das transformações do dióxido de carbono com o ar e com a atmosfera, com a água, com a umidade, mas é também o plástico que neste momento já vem incluído, por exemplo, numa embalagem de sal. Nós já estamos, quando deitamos sal à comida, já estamos a comer plástico, sem saber. Portanto, ou até beber um copo d'água, que a garrafa vem de plástico. Podemos estar a incorrer nesse risco. Ou na carne ou no peixe. E, portanto, é isto que nós precisamos de ter em atenção e, como vê, a proteção civil vista nesta perspectiva tem uma dinâmica diferenciadora. É comportamental, tem uma dinâmica preventiva fundamental que nós precisamos de acautelar. E que o cidadão não comente
a tragédia, mas possa, de alguma forma, evitá-la. Não é? Contribuir para evitar, exatamente. Soutor, foi um gosto tê-lo por cá a falar-nos um bocadinho sobre esta proteção civil e deste projeto inovador do Marco Canaveses, que tanto nos orgulha ter um projeto inovador e desta grandeza nesses 6 pilares estruturantes, como falou aqui ao longo do programa, e dizer-lhe que vamos continuar a estar atentos e também a sermos cuidadores e preservadores da nossa terra. É fundamental. Eu é que agradeço o facto de nos ter proporcionado estes momentos de divulgação e de informação pública que são fundamentais para a proteção civil. Foi assim mais um Meu Marco aqui na Marcoense FM, com a presença do Dr. José Manuel Queiroz, a falarmos sobre este tema de cidadania, educação para os riscos e autoproteção. Não se esqueça, você é um agente de proteção, como aqui ficou bem vincado. Proteja-se para proteger os seus. Nós voltamos 2 ou 3 dias com um novo tema e com mais uma Marco. Até quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O Meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O Meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.